A mensagem que nós temos para esta manhã, conforme o pastor já mencionou, é imitadores de Cristo. Nós vivemos num tempo e numa época tão difícil e gostaria de fazer aqui um momento em que nós pudéssemos também refletir e nos posicionar diante de Deus, diante dessa situação em que nós vivemos. O mundo, ele trabalha e labuta contra todas as coisas. Se nós observarmos nesses últimos tempos, nós temos observado que a própria situação que o mundo globaliza, ele concorre, trabalha e labuta para destruir tudo aquilo que Deus tentou, desde o início, unir a ele. E se nós observarmos a estratégia do mundo, ela é desde o início, já quando o diabo se preparou e induziu, então, que aos primeiros habitantes ali, Adão e Eva, fossem submetidos ao pecado e foram destituídos de toda a graça que Deus tinha proporcionado ali no Jardim do Éden. E desde então nós desfrutamos dos malefícios que o pecado então nos proporcionou. E Deus, de uma outra forma, tenta se aproximar e proporcionar ao homem uma maneira de ele poder se relacionar com Deus. Se nós observarmos com clareza, nós podemos identificar tanta coisa que hoje nós podemos identificar como coisas que nos tiram o foco que é a aproximação de Deus. O homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Então nós somos seres celestiais, nós não somos seres terrenos. Nós temos muito mais proximidade de Deus do que fora dele. E o nosso inimigo, voraz, sabendo e sabedor disso aí, ele proporciona todos os meios para que nós nos afastemos dessa verdade. E eu gostaria de pensar, eu utilizei um texto bem pequeno para que fosse de pretexto para que nós então desenvolvêssemos essa mensagem e estimulasse você a se colocar diante de Deus e ver como está a tua situação também com Deus. O texto que nós escolhemos é um texto bem pequeno, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1, que diz lá: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E se nós observarmos no decorrer desse contexto ali, os versos que vêm a seguir, Paulo vai fazendo um aconselhamento e dando ali noções para que para que o povo ali na cidade de Éfeso tivesse uma vida respaldada na pureza, na integridade. Então ele vai dando noções ali de como seria o procedimento adequado daqueles que agora estavam se conduzindo a Cristo. Então teriam que ter uma nova formatação, um novo performance diante do contexto que a sociedade tinha, tanto a sociedade religiosa como a sociedade comum. Os moldes de Cristo agora eram outros. Aquelas atividades que anteriormente o povo estava acostumado dentro daquele padrão religioso, quando a pessoa se aproximava de Cristo, ele tomava uma nova condição de vida, uma nova criatura, um novo tempo. Então dentro desse contexto que nós queríamos pensar juntamente com os irmãos. Mesmo você que nos ouve, que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu convido você a ser estimulado nesse momento, a pensar nas suas atividades. E será que você tem sido próximo, tem sido imitador de Cristo? E nós que já praticamos e confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, será que nós temos sido imitadores de Cristo? Queria deixar essa pergunta para que nós pensássemos aqui e fôssemos então impactados com essa verdade. O apóstolo Paulo é o nosso embaixador do Novo Testamento,
ele era um cidadão trazido para os nossos momentos, um cidadão que ele tinha todas as condições de ser um religioso espetacular. Uma pessoa de um contexto social invejável, porque ele dispunha de uma condição social dentro do contexto social bom, porque ele tinha cidadania dupla, ele era tanto judeu como romano, estudou ali junto com os sábios, ele era um dos principais do Sinédrio, quer dizer, doutor da lei, mas mesmo assim, ele teve que ter um contato com Deus, e quando ele teve um contato com Cristo, a sua vida foi transformada, a sua vida foi completamente modificada. E ele, por Deus, foi encarregado de nos trazer, então, a mensagem da nova natureza humana. Então, ele é o escritor do Novo Testamento que dá toda a regulamentação desse novo contexto religioso, se é que nós podemos chamar, que a sociedade, que o mundo, que a humanidade tomaria. Que não bastava ser simplesmente religioso, mas ele teria que ter uma vida transformada, uma vida modificada, uma vida de imitador de Cristo. Cristo, aquele que veio, se tornou. Nós falamos que Paulo, então, foi arregimentado por Deus para essa missão tão nobre de ser o nosso, vamos dizer assim, embaixador do Novo Testamento. Coube a ele, então, ser a figura representativa da personificação de Jesus Cristo para a humanidade de uma forma assim mais direta. Então, ele escrevendo a carta por onde ele anteriormente havia evangelizado aquelas cidades, agora ele vai fazendo algumas conotações de regulamentação da natureza dessa pessoa. Os caracteres em que essa pessoa teriam que tomar, as atitudes que anteriormente a pessoa, uma vez estava inserido no contexto da igreja, por si só ele já estava salvo. E Jesus veio e dá uma outra mensagem. E Paulo, embora não tenha sido do colegiado de Jesus, então a história nos revela que ele estava indo numa missão para prender e até mesmo matar alguns cristãos. Quando teve um encontro com Jesus Cristo, a sua vida foi transformada, foi modificada totalmente. E passou de perseguidor a perseguido por Cristo. E passou a ser um ísimo imitador de Cristo. E a dado momento, quando ele se deu conta, ele mesmo falava que ele já não era mais ele, mas Cristo já vivia nele. Ele não era mais aquele Paulo perseguidor, mas era já um sofredor em Cristo. O padrão de Deus para a vida cristã é bem elevado. Ele quer que sejamos os seus imitadores, que tenhamos o seu caráter e sejamos semelhante a ele. Ser cristão não é somente ser salvo da condenação eterna, tampouco ser receptor de bênçãos divinas. O verdadeiro cristão, além de ser salvo do inferno, é abençoado por Deus, deve viver uma vida coerente com aquilo que afirma ser. Por isso é que Jesus disse que conheceremos os verdadeiros cristãos pelos seus fatos. E é exatamente o que Paulo, em todo o seu legado, ele vai deixando bem explícito a natureza do novo homem. Ele vai falando da nova criatura, do novo homem, do novo ser, e fato que até então era desconhecido, mas hoje ele é bem claro para os nossos dias.
Como imitadores de Cristo, nós devemos então absorver algumas atitudes de Cristo. O caráter de Deus é justiça, por natureza. O cristão é uma pessoa justa e que pratica a justiça no nível de Deus e não no nível humano. A justiça humana, como diz Isaías, no seu capítulo 64, 6, lá diz, é como trapo de imundícia. Quer dizer, a nossa justiça é tão ínfima, é tão fora do contexto, que não se iguala à justiça de Deus. Então, se nós observarmos dentro dessa ótica, nós temos que melhorar a nossa qualidade de vida em muito, porque nós somos tendenciosos a colocar aqui, vamos usar um adágio aqui, a puxar a sardinha para a nossa brasa. E a justiça de Deus não é assim. O cristão, sendo uma pessoa justa e que pratica a justiça no nível de Deus e não no nível humano, a justiça humana, ela não é nada perante a justiça de Deus. Então, dentro desse contexto, nós poderíamos aqui discorrer muitas coisas de que nós temos praticado fora da verdade bíblica, fora do contexto em que Deus nos inseriu para que nós pudéssemos, então, ser verdadeiramente imitador de Deus, ser imitador de Jesus. E até tem um adágio popular entre os crentes, né? Antes de nós cometermos qualquer coisa, perguntar, Jesus faria isso? Jesus faria aquilo? E com certeza, 99,9% das nossas atitudes, se nós fizéssemos essa pergunta, nós não faríamos nada. Porque Jesus só faria aquilo que é certo, só aquilo que agrada a Deus. O projeto que Deus tem para nós é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo. Desde o momento em que Adão e Eva pecou e foram destituídos da glória de Deus, Deus se utilizou de mecanismos para aproximar novamente isso, para que o processo de Deus é que ele possa ser glorificado na restauração do ser humano caído. E na ótica humana nós muitas vezes não entendemos esse procedimento de Deus. Deus usa de todos os artifícios e mecanismos para que o homem que esteja lá no lamaçal do pecado possa ser glorificado, para que Deus possa ser glorificado naquela vida. E nós muitas vezes nós condenamos a pessoa que já está numa condição já fora do contexto social, aí nós ainda induzimos a que ele permaneça ainda mais afastado dos caminhos de Deus. E o propósito de Deus é que ele possa ser glorificado naquele que estava perdido. Como o apóstolo Paulo, é um exemplo claro e simples, um camarada que era perseguidor de Cristo, um camarada que, antes desse encontro com Jesus Cristo, poderíamos considerar uma das pessoas mais más. E de repente, quando ele teve um encontro com Cristo, a sua personalidade foi totalmente mudada, foi transformada pelo grande amor de Deus. E passou a ser um imitador de Cristo na sua essência, que chegou ao ponto de não dar mais valor para a sua vida. Bastava que Cristo fosse identificado na sua vida. Será que você tem identificado Jesus pela tua vida, pelos teus atos? O convite de hoje de manhã é que nós pensemos e possamos agir desta maneira. Será que Deus tem visto? Será que Cristo tem sido identificado na minha vida, nos meus atos? Meus queridos irmãos, amigos que nos ouvem, que nos seguem, a proposta que Deus tem para nós hoje, ela é de impactar realmente nesta verdade, dentro desse padrão de comportamento. Você, meu amigo, que porventura ainda não fez a tua entrega a Jesus Cristo, eu quero convidar você que no final dessa mensagem nós vamos estar orando e você possa ter a possibilidade de entregar a sua vida totalmente a Jesus Cristo e possa ter, então, a condição de ser também imitador
de Cristo. Porque essa é a proposta de Deus para toda a humanidade, independente de que você já segue a Jesus Cristo ou não. A condição que Deus propõe para a humanidade é que toda a humanidade possa se converter, que possa se aproximar de Deus. Porque quanto mais o homem estiver afastado de Deus, quando ele se chega a Deus, para que Deus possa ser glorificado dentro dessa condição de renúncia de vida do pecado e se aproximar de Deus, o Criador dos céus e da terra. O projeto de Deus é que todos sejam semelhantes a Cristo. Quando nascemos da água e do Espírito, recebemos a nova vida em Cristo. E recebemos a sua vida, por isso a palavra afirma assim, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, somos novas pessoas, mas ainda presas a alguns hábitos da antiga vida. Por isso, entramos no processo de santificação, de crescimento espiritual, e esse processo tem como objetivo levar-nos a sermos como Cristo. O processo de santidade é a manifestação interna do caráter de Deus. Não adianta nós termos a aparência religiosa, mas temos que demonstrar o que temos na intimidade. O cristão também é uma pessoa que interiormente tem uma vida irrepreensível. A santidade não deve ser apenas uma coisa que vai expressar só com suas atitudes exteriores. Caso contrário, seríamos semelhantes aos fariseus. Os fariseus, a história nos revela nos evangelhos lá, que eles faziam aparentemente todas as coisas boas, dizimavam até dos temperos lá, do coentro e tal, e chegavam nas praças públicas, erguiam essas mãos, faziam as orações em voz alta. Eu não sou como pecador, como fulano, como ciclano, eu cumpro as minhas obrigações, os meus rituais religiosos. Mas, naquelas expressões mínimas, onde se caracterizava a expressão do amor, do contato, do relacionamento com as pessoas, ficavam muito aquém da realidade. O seguidor de Cristo tem a ver com a mudança interior que o Espírito Santo promove, tirando a mentalidade mundana e egoísta e nos dando a mente de Cristo. As mudanças em nosso comportamento devem ser resultado da mudança interior que acompanha o novo nascimento. Eis que tudo se faz novo, nova criatura em Cristo Jesus. Sermos semelhante a Cristo é ter a mente de Cristo, viver princípios da palavra de Deus no poder do Espírito Santo. Uma pessoa que vive neste nível não somente será abençoada por Deus, mas também será um canal de bênçãos para outras pessoas. Passamos a ter uma condição emocional muito mais acentuada. Nós podemos sentir a dor do próximo com mais intensidade, evidenciando então o grande amor de Deus pelas pessoas que precisam. Nesses momentos difíceis nós podemos dar evidência bem clara disso, não somente no contexto social, mas em todas as áreas da nossa vida, podemos expressar essa condição que o cristão pode oferecer ao seu próximo. E se nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo faz a afirmação, estar em Cristo, lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele diz, já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim.
Ele prossegue também lá, a carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Estar em Cristo é uma realidade espiritual que devemos experimentar em todo o tempo da nossa vida cristã. Paulo, ele é categórico em todas as cartas aqui do Novo Testamento, ele procura fazer menção inúmeras vezes que ele não é mais o Paulo, o Saulo perseguidor, agora ele é o Paulo, servo de Cristo. A tal intensidade que a sua vida já não tem mais valor. A sua vida já não é mais nada perante a glória manifestada quando ele acatou, quando ele aceitou a Jesus como seu Salvador. Somos provenientes da verdade. Paulo, quando se confrontou com Cristo, ele se encontrou com a verdade que ele procurava. Ele antes desse encontro, ele achava que ele estava dentro do contexto certíssimo, trabalhando para o Sinédrio, para a igreja, até então, vigente. Ele era um dos seus principais pensadores, era um dos principais líderes. Ele tinha a cidadania judaica e romana. Ele era um cidadão privilegiado e também prestigiado na sociedade, no contexto em que ele vivia. Ele tinha como certo que ele estava totalmente certo. Mas quando ele teve o encontro com Jesus Cristo, a sua vida foi mudada, porque ele se encontrou com a verdade e com a palavra. A mudança em nossa vida não é produzida por nós mesmos. Muitos pensam que devem fazer esforços para ter uma vida e vencer o pecado. Você nunca conseguirá. Devemos ser semelhantes a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. E essa verdade bíblica, ela tem duas vertentes. A primeira é a própria pessoa de Cristo, habitando em nós, que ele disse: eu sou a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. E a segunda é a palavra de Deus. Jesus também disse: a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Por isso, meu querido, quando nós temos esse encontro com Cristo, novas coisas vão acontecer. Nesse processo de nos tornarmos semelhante a Cristo, devemos entender as implicações do novo nascimento em nossa vida espiritual. A Bíblia afirma que o nosso velho homem já foi crucificado. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. A natureza velha ficou para trás. A natureza de Saulo, o perseguidor, ficou para trás. Agora nós temos a personificação de Paulo, o novo homem, uma nova criatura. Agora ele passou a ser, então, o imitador de Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, conforme Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6, verso 6. Não nos conformemos com este mundo. Não podemos deixar que esse esquema do sistema do mundo nos molde. Sendo bombardeado diariamente pelos meios de comunicação, redes sociais e a mídia em geral, tentando fazer que baixemos o nosso padrão de vida. E hoje, mais do que nunca, é latente tudo isso. Nós somos massacrados, nós somos todo momento sendo bombardeados com essa mídia que ela se descaracterizou totalmente dos valores sociais, dos valores morais, e nos impulsiona, nos revela, nos mostra atitudes obscenas, contrárias a tudo aquilo que Deus sempre quis que o homem permanecesse fiel. E se nós fôssemos descrever dentro desse
desse contexto, nós teríamos algum tempo de fala. Mas nós só queremos revelar a natureza de Cristo, para que nós sejamos imitadores de Cristo. E o imitador de Cristo vai de desencontro a toda essa informação que a mídia tenta nos passar. Nós temos que ser exatamente como a metamorfose ocorrida com a lagarta. A lagarta, quando antes de transformar, antes da metamorfose, ela é um ser feioso que se alimenta, poderíamos dizer que é uma praga. A lagarta, se ela adentrar numa lavoura, ela destrói. Então, quando ocorre o momento da metamorfose, uma nova criatura passa a ser ali, e daquele ser destruidor, ele passa a ser um ser proliferador do pólen, agora se alimentando do néctar e proliferando a riqueza e a natureza sendo desencadeada. Uma metamorfose miraculosa acontece. Assim é o ser humano quando ele também se encontra com Jesus. Como ocorreu com Paulo, como ocorreu comigo e tantas outras pessoas que nós pudéssemos aqui nessa manhã contactar. Essa metamorfose daquele ser feio, daquele ser destruidor, quando ele tem um encontro com Cristo, essa metamorfose ocorre, ele passa a ser um novo ser, um ser bonito, lindo, proliferador do pólen das flores, se alimentando então do néctar e do mel das flores e dando prosseguimento à natureza e à proliferação ali da fecundação das flores e, consequentemente, dos frutos. Ser nova criatura significa que temos, em termos espirituais, já morremos para a vida passada. O que precisamos agora é nos desvencilharmos dos procedimentos e hábitos do velho homem. Passarmos ao novo processo. Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, também, ele vai, no capítulo 3, ele vai dando algumas características desse novo homem, dessa nova maneira de se conduzir. Capítulo 3 de Colossenses, a partir do verso 5 até o verso 10, ele vai falando de muitas coisas. Ele vai falando, portanto, mate os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque cada cobiça é um tipo de idolatria. E vai falando, discorrendo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Trata de anularmos e tornar a decisão de não mais praticar esses hábitos da velha natureza. E o texto aqui inclui ainda uma lista de procedimento, a prostituição, a impureza, a paixão, lascívia e tal. No verso 8 e 9, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena e mentira. Nesse texto aqui de Paulo escrevendo aos Colossenses, afirma que nós andávamos e vivíamos nesses maus hábitos e devemos despojar de tudo isso. Esses despojos é comparado a trocar de roupa, despir-se do velho homem com seus feitos. Verso 9 ali, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Tenhamos comunhão com Deus, conhecer o seu caráter, santidade e demais atributos, e pelo poder do Espírito Santo, nos moldaremos
ao caráter e atributos de Deus. Além de darmos testemunho diante da sociedade como tal, como sal da terra e luz do mundo, teremos uma vida cheia de paz. Meu querido ouvinte, nessa manhã que nos segue, eu gostaria de me expressar como salmista. Os salmistas, em todos o livro de Salmos, a gente vai evidenciar a maneira em que ele queria se expressar diante de Deus, de gratidão, de louvor, de adoração, de uma série de condições para enaltecer, para seguir a Deus. O salmista tinha esse desejo de não entristecer o Senhor. Ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista, no Salmo 139, no verso 23. Quero deixar isso para você e quero orar com você nesta hora. Você, meu amigo, você que segue, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o convite desta manhã é que você faça. Embora você seja uma pessoa boa, seja uma pessoa já projetada profissionalmente, você tenha já um destaque social, um destaque profissional, mas ainda não teve esse encontro com Jesus para caminhar com Ele, ser o imitador dEle, eu te convido nesta manhã, onde você estiver, você agora coloque a sua mão no seu coração e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, aquele que ainda não teve a oportunidade de ter um encontro, como nós destacamos aqui, como Paulo, que ia indo a Damasco perseguir os cristãos, mas que nesta manhã ele se encontrou com Cristo, através dessa mensagem, que o Senhor possa produzir nele a condição, Senhor, a vontade de renunciar toda a natureza do velho homem, e possa então, ó Deus, fazer com que ele possa testemunhar, que ele possa confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fazendo esta confissão: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, reconheço a minha condição de pecador e reconheço Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Pai, nós te agradecemos por esse tempo que aqui tivemos e queremos também orar por toda a nação brasileira, por todos aqueles que foram infectados pelo corona e por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Nós clamamos a tua intercessão, a tua intervenção sobre todos que dependem, que precisam do Senhor. Abençoa, Pai, a nação brasileira. Abençoa a tua igreja, abençoa o povo que precisa, Senhor, do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus.